Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta quarta-feira quero falar com vocês sobre três assuntos. Vamos trazer aqui um destaque sobre uma entrevista concedida pelo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ao podcast BarbaCast, depois da derrota para o Vitória na última segunda-feira. Falaremos sobre Gabriel Brazão e também da luta do Santos contra o rebaixamento. Peço para que você se inscreva e ative o sininho se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. Não esqueça do seu like, de hypar o vídeo, de deixar a sua opinião, que ela é muito importante para mim. Compartilhe com os amigos, porque eu tenho certeza que você conhece algum santista que eventualmente não conhece o nosso trabalho. Vou mudar de ângulo aqui porque eu acho que ali estava meio escuro. Me desculpem aí, vocês sabem, eu estou aqui, né? Os inscritos mais assíduos e mais antigos já sabem. Segunda e quarta-feira é dia de sessão da Câmara Municipal de Guarulhos, eu acompanho as sessões em loco. Vim aqui almoçar com meu irmão, peguei emprestado o quarto para gravar para vocês. Então me desculpem se não estiver com a iluminação que você deseja, mas eu acho que o áudio está de qualidade, tá bom? E só justificando rapidamente, para que não fique parecendo um lenga-lenga nesse vídeo, ontem nós não trouxemos conteúdo aqui para o canal, eu tenho tentado sempre trazer vídeo todos os dias, porque eu sei que o algoritmo do YouTube beneficia quem faz vídeo todo dia. Não tivemos vídeo porque eu estou passando por uma questão particular, da minha vida particular, um pouco complexa, que tem me tirado um pouco a paciência e eu não consegui gravar ontem em hipótese nenhuma, tá bom? Os membros do canal já sabem disso, mas eu quero compartilhar também com todos vocês. Vocês sabem que eu sou transparente em tudo que faço aqui nesse canal. Beleza, gente? Vamos falar sobre o mais recente delírio tresloucado de Marcelo Teixeira. Ele deu uma entrevista a este podcast, o BarbaCast, mesmo depois da derrota do Santos. Pelo menos nisso, que bom, né? Não desmarcou a entrevista depois da derrota dolorida que o Santos sofreu. E olha o que ele disse ao BarbaCast. Eu vou abrir aspas aqui e ler na tela do meu computador. Se você avaliar o plantel do Santos individualmente, é excelente. Um plantel que não condiz com a classificação que está. Tivemos problemas na formação da comissão técnica, trouxemos o Pedro Caixinha, que era quase uma unanimidade. Pensamos num trabalho de 2 anos, ele não foi tão bem, e percebemos a necessidade de mudança. Eu não gosto de mudar a comissão técnica. Tivemos a mesma pressão da torcida no ano passado com o Carille. Oscilamos, mas tinha consistência no trabalho e o objetivo era subir. Foi o que aconteceu. Sustentamos o Carille, diferente do Caixinha. E agora estamos com o Vojvoda. Não podemos fazer tantas exigências, mas ele já apresenta resultados. 8 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Derrota dura ontem contra o Vitória. Já estaríamos planejando algo melhor se vencêssemos. Temos 11 jogos e já iniciamos o planejamento, de 2026, de forma já diferente, pensando na comissão e elenco que temos. Fecha aspas. Uma resposta com muitas camadas do presidente do Santos e eu vou tentar analisar cada uma delas. Elenco individualmente excelente. Aí só pode ser brincadeira, né? Tiquinho é excelente, Tassiano é excelente, Bilal é excelente, Zé Ivaldo, Luizão, Basso, né? O que mais que temos aí de pérolas do elenco santista? Todos esses, isso é excelente? Se o elenco do Santos é excelente, qual adjetivo para o elenco do Palmeiras? Qual adjetivo para o elenco do Flamengo? Qual adjetivo para o elenco do Mirassol, que faz uma campanha retumbante? Então, o Marcelo Teixeira está delirando, né? E aí eu acho que ele também, ao fazer isso, está tirando o seu da reta, falando português claro. O que ele está dizendo? Traduzindo. Pô, os caras são bons pra caramba. Nós contratamos jogadores maravilhosos, craques da bola. Eles não estão desempenhando. O elenco é bom, eles que não estão jogando. Então eu acho até do ponto de vista de gestão, o nosso presidente que adora tanto falar em gestão, mas está parecendo mais gestão com a letra J, me parece até que do ponto de vista de gestão de pessoas, é uma declaração infeliz, né? Aí quando ele fala da solidez com o Carille, poxa vida, só faltava não haver solidez na Série B. E vamos lembrar que o Santos chegou a perder 4 jogos seguidos num campeonato de nível técnico baixíssimo, em que o Santos foi campeão culposo.
O Santos não teve a intenção nenhuma de ser campeão, mas o nível é tão ruim, mas tão ruim, que o Carille, aos trancos e barrancos, daquele jeito lá que vocês se lembram, o Santos ainda assim foi campeão. Que mais? Já iniciamos o planejamento de 2026, pensando na comissão e elenco que temos. Ora, mas é planejando o quê? Porque o Santos pode entrar em campo no próximo domingo já na zona de rebaixamento. O planejamento está sendo de quê? De Série A ou de Série B? Porque se o Santos cair, eu imagino que Neymar, Laser, Brazão, Zé Rafael, Arão, esses caras não vão ficar no Santos. Não vão ficar no Santos. O Santos não terá nem condição de pagá-los. Então, planejamento para qual divisão? O Vojvoda fica no Santos se o Santos for rebaixado? Um treinador tão assediado no mercado? Fica. Então, eu acho que o Santos precisa acordar para a vida, porque senão vai meter o pé pelas mãos mais uma vez. Mais uma vez. Então o Santos precisa sair dessa situação calamitosa o quanto antes. O quanto antes. Porque o presidente do Santos também foi questionado se ele está preocupado com o rebaixamento. E ele disse o seguinte, olha, sempre me perguntam se eu estou confortável, se acho que o planejamento foi certo, está tranquilo. Estou convicto do que está sendo feito. Se formos pensar no Corinthians um jogo antes, vemos a expectativa que representa o potencial do nosso grupo. Depois a situação ficou completamente adversa e é esse o Campeonato Brasileiro. O Santos vive um momento diferente, atípico daquilo que é a sua história, mas vamos chegar no objetivo. Só que requer tempo. Estou no clube há 1 ano e 10 meses, concluímos o principal objetivo de sair da Série B e agora é uma reconstrução que não é fácil. Eu simplesmente não aguento mais esse papo de reconstrução. Está reconstruindo o quê? Um time na 16ª colocação, podendo ser rebaixado pela segunda vez em 3 anos, está reconstruindo o quê? E ele fala aqui, estou convicto de que estamos no caminho certo, só que requer tempo. Presidente, acorda para a vida, meu Deus do céu. Faltam 11 jogos. Dezembro vai chegar aí, o Santos pode ser rebaixado de novo. Então acorda, deixe de viver no mundo da lua, deixe de ser uma pessoa descolada da realidade. Se o senhor não está preocupado com o rebaixamento, eu digo que eu estou pra caramba. Que muitos inscritos do nosso canal estão muito preocupados, de vários canais. Saia do mundo da lua. Um pouco de bom senso às vezes faz bem. Deixe de ser um lunático. O senhor é um lunático. O Santos é o 16º. O Santos está empatado em pontos com o Vitória. O Santos pode entrar em campo contra o Botafogo na zona de rebaixamento. Na outra rodada é um jogo dificílimo contra o Fortaleza. Acorde para a vida. Pare de brincar de ser presidente. Pare com esses discursos descolados da realidade. Ninguém aguenta mais. Esse aqui é um desabafo. O seu antecessor, o pior presidente da história, quando o Santos estava com a água que já tinha passado do nariz, ele falou que o Santos ia para a Libertadores. A gente foi para a Série B. Acorda para a vida. O senhor tem idade suficiente para não se comportar como um moleque. Então, por favor, um pouco de bom senso, de realidade não faz mal a ninguém. Então é uma entrevista assim que tem muitas coisas grosseiras. Entre outros pontos aqui que eu não quero entrar no mérito, em que ele fala da condenação do Robinho, né? Enfim, é uma resposta também absolutamente ridícula do presidente do Santos. E eu vou até inverter a ordem aqui do nosso tópico, porque eu ia deixar isso para o final, mas o presidente do Santos falou sobre os 11 jogos que o Santos tem, né? E aí eu queria trazer aqui essa luta do Santos contra o rebaixamento. Tomando um golinho de café, né? Jornalista não vive sem café. Porque olha os jogos que o Santos tem para fazer. Eu queria fazer um comparativo aqui com vocês do grau de dificuldade dos jogos do Santos para o grau de dificuldade dos jogos que restam para o Vitória. O Santos tem nada mais, nada menos que os seguintes jogos. Botafogo, Fortaleza. Palmeiras, Flamengo, Palmeiras. A sequência do apocalipse. Mirassol, 6. Inter, 7. Sport, 8. Juventude, 9. E Cruzeiro, 10. Esses são os 10 jogos que o Santos tem para fazer. O Vitória, por sua vez. Olha a tabela do Vitória. Corinthians em casa, Cruzeiro fora, Inter em casa, Botafogo em casa, Bragantino fora, Sport fora, Mirassol em casa, Palmeiras fora, Vitória, São Paulo em casa.
O Santos vai pegar Botafogo, tá lá em cima da tabela. Palmeiras, Flamengo, Palmeiras. Mirassol, tá lá em cima da tabela. Cruzeiro, tá lá em cima da tabela. 6 dos 10 jogos do Santos são times que estão no G6. 6. Sendo que 3 deles são contra os atuais líderes do campeonato. E o Cruzeiro vem logo na sequência. E depois o Mirassol. E depois o Botafogo, nosso próximo adversário, que está em quinto. Já o Vitória enfrenta o Cruzeiro, que está lá em cima, o Botafogo, que está lá em cima, o Mirassol, o Palmeiras. 4. O Santos enfrenta 6 vezes adversários que estão lá em cima. O Santos tem Fortaleza, Sport, Inter e Juventude. 4 adversários que estão da parte de baixo para a tabela. O Vitória tem o Corinthians está lá embaixo, o Inter está lá embaixo, o Sport está lá embaixo e o São Paulo médio. 4. Mas eu tiraria ainda o São Paulo. Então o Santos tem 4 confrontos contra quem está na metade de baixo da tabela e o Vitória tem 3. Mas o Santos enfrenta 6 vezes os adversários que estão lá em cima e o Vitória apenas 4. Onde eu quero chegar com isso? A tabela do Santos é mais difícil. O Santos não poderia ter perdido para o time baiano, porque o Santos vai enfrentar agora 2 jogos difíceis, Botafogo fora de casa. O Botafogo está meio aos trancos e barrancos sob o comando do David Ancelotti, o filho do Carlo Ancelotti, da seleção brasileira. Mas fora de casa, eu não vejo o Santos como favorito. Se o Santos perde do Botafogo e o Vitória empata com o Corinthians, o Vitória passa o Santos em 1 ponto. E aí isso significa que na próxima rodada, no sábado, véspera de feriado de finados, o time do Santos entra em campo na Vila Belmiro dentro da zona de rebaixamento. Olha o tamanho da merda, me desculpe aí a expressão, né? Porque o primeiro passe que for dado para trás, a torcida já vai chiar com razão. E esse time não consegue reagir sob pressão. Depois é simplesmente o apocalipse, o fim dos tempos. É o Armagedon. É Palmeiras, Flamengo e Palmeiras no intervalo de 8 ou 9 dias. Depois, tá mole? Pega um Mirassol. Depois, quer uma molezinha? Pô, só joguinho teta. Internacional fora. Então, gente, presidente, alô, presidente, quero mandar um recado pro senhor. Acorda, viu? Não sei se o senhor viu aí a tabela do Santos, eu vou repetir pro senhor. Botafogo fora, Fortaleza, um jogo de briga de foice no escuro. E depois, presidente, ó, presta atenção. Palmeiras, presidente. Flamengo, presidente. Palmeiras de novo e um tal de Mirassol, presidente. E depois, para ficar tranquilo, o Internacional fora de casa. Que tal, hein, presidente? O senhor está convicto de que o trabalho está sendo bem feito? De que o Santos está no caminho certo? Eu tô me tremendo inteiro. Essa que é a verdade. Beleza? E para a gente fechar esse vídeo, não sem antes de pedir o seu like e de dar mais um golinho no meu café, vamos falar sobre o Brasão rapidamente. Brasão tem crédito, já nos ajudou em muitos jogos, já nos salvou em muitos jogos, vem numa fase ruim. Contra o Vitória, ele sai de forma atabalhoada do gol, comete o pênalti que cometeu, infelizmente. Tenho visto muitos torcedores, pelo menos aqui no meu canal, não posso falar sobre os outros canais, pedindo que o Brasão vá para o banco de reservas. Antes de opinar sobre isso, eu queria só trazer a informação do Lucas Mussetti de que o Brasão está passando por um problema particular. O seu pai está enfrentando problemas de saúde e isso está abalando o Brasão. Então, qual é a minha opinião? Eu acho que o Santos tem a obrigação de chegar no jogador e perguntar: escuta, Brasão, como é que você está se sentindo, cara? O que está acontecendo fora das 4 linhas está tirando o seu foco? Joga limpo com a gente, cara. Fica à vontade. E se o Brasão disser, pô, tá difícil, tá osso, aí eu acho que é o caso de afastá-lo. Eu não defendo que o Brasão saia do time agora, mas eu também reconheço que ele está vivendo uma fase horrível. E que se até o Brasão começa a entregar a paçoca, a nossa missão vai ficar ainda mais difícil. Mas eu entendo a cobrança dos torcedores, eu também cobro, eu também fico preocupado, porque todo grande time começa com um grande goleiro, e se o goleiro não passa confiança, nós estamos lascados. Mas eu também não posso ser oportunista, eu não posso ser hipócrita. Eu não posso fingir que até pouco tempo atrás eu dizia neste canal que eu não tinha confiança no Diógenes. O Diógenes, nos jogos que teve oportunidade recentemente, calou a minha boca. Mostrou que pode ser um goleiro bom para o Santos. Mas eu
não posso mudar de opinião como a biruta, né, de vento muda de direção a depender do vento. Eu não posso vir aqui para vocês há 1 mês atrás, 2 meses atrás, dizer, pelo amor de Deus, Brazão, você não pode nem tomar cartão amarelo porque eu não confio no Diógenes, e agora dizer aqui para vocês o seguinte, show Brazão, o Diógenes é o Neuer brasileiro. Então, eu defendo que o Santos converse com o Brazão. Brazão, como é que você está se sentindo, meu velho? Você está abalado psicologicamente? Tem algo que a gente possa fazer? Você precisa de um descanso mental e a cobrança de ser o goleiro do Santos na situação em que o Santos está sendo um fardo para você? Aí tudo bem. Caso contrário, ele é o nosso titular. Até porque, gente, vamos ser franco aqui para fechar esse vídeo, se o Santos for tirar do time todo mundo que joga mal, quem é que vai sobrar? Quem é que vai sobrar? Luan Pérez, o Schmidt do Novo Testamento, né, porque antes estava muito mal, o Zé Rafael, o Roleiser. Com 4 jogadores não dá para jogar. Então, eu parto desse princípio. E você, concorda comigo? Diga aqui nos comentários. No mais, se inscreva se for novo por aqui, ative o sininho, comente, compartilhe, não esqueça do seu like, hype o vídeo, torne-se membro do nosso canal. A gente se vê a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Um abraço, fique com Deus, se cuide e até mais.